Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos aqui ao Fornalhos em português e vamos fazer aqui uma análise do jogo de ontem, tá? Contra o Rams, um jogo divisional. Vocês devem ter visto o meu preview. No meu preview eu falei justamente mais ou menos o que poderia acontecer. O ataque do Rams, veja bem, tem algumas coisas que são muito importantes a gente colocar aqui. O ataque do Rams é um bom ataque. Matthew Stafford é um QB que é candidato à Hall da Fama. Eu acho, inclusive, que ele pode ir para o Hall da Fama sem nenhum tipo de problema. Tá? Eu acho que ele será candidato e deverá ir para o Hall da Fama. Tem bons recebedores, apesar de não ter o Cooper Kupp. Eu falei isso aqui, tem dois bons recebedores, dois bons jogadores que podem jogar. Puka Nacua, sim, parece meio estranho para a gente, mas joga muito bem. Se você não tem no seu Fantasy, aliás, pode colocar. Eu não tenho Fantasy, eu não gosto de olhar muito isso não, mas para quem tem Fantasy, ele é uma ótima pedida, excepcional jogador, e assim vai. Em relação à parte defensiva, sim, o Rams capenga, principalmente na sua secundária, linebackers na sua secundária. A sua linha defensiva tem o Aaron Donald. E o Aaron Donald, obviamente, ele se posicionou aonde a gente esperava, do lado esquerdo da linha ofensiva de São Francisco, onde é o mais fraco, ponto mais fraco. E, inclusive, se você for ver o jogo, ele se posicionou muitas vezes como edge, ou seja, como defensive end, não como defensive tackle, que é a sua posição original. E justamente para poder pressionar o Brock Purdy. Então, disso suposto, vamos às notas. As notas dessa partida, tá? Era um jogo divisional. Provavelmente, durante a intertemporada toda, o Sean McVay e sua equipe sonharam com o Kyle Shanahan, sonharam com o São Francisco 49ers e queriam, obviamente, dar um jeito em São Francisco, tá? Então vamos lá. Brock Purdy, nota 8. O que aconteceu com o Brock Purdy? Fez um bom jogo, fez um bom controle do jogo, management, como eles falam, né? Coordenou bem o jogo, coordenou as linhas ofensivas e não entregou a paçoca. Então o que já é muito bom. Uma coisa me chamou a atenção porque ele não acertou 3 passes longos, um para Brandon Ayuk, um para Deebo Samuel e um para Jauan Jennings. E preocupa a gente bastante, por quê? Porque um time do calibre Super Bowl tem que dar aqueles passes longos, a gente tem que acertar passe longo e o passe bem longo no fundo do campo, e ele não acertou. Mas, todavia, entretanto, a entrevista após o jogo dele, foi perguntado isso para ele. Ele falou que não houve nenhuma falha, não se sentiu indisposto. Ele só acha que nele, a falha dele e que ele precisa melhorar. O que é uma coisa extremamente positiva. Ele reconheceu o erro, não colocou o erro em outro. Como o antigo QB de São Francisco, que também não colocava, não, porque foi a rota, foi o tempo, foi o pássaro que passou. Não, falou, é em mim. A falha foi minha e eu vou melhorar, o que é um ponto fundamental e ponto positivo para ele, principalmente em relação à liderança e assim vai. Não foi o cara que errou, a rota estava errada, não. Isso foi em mim, ele falou, it's on me. Eu sou o QB, I am the QB, né, quarterback, and it is on me. Então ele prometeu que ia melhorar, o que é uma coisa muito boa. Por isso que eu estou dando até 8 para ele, porque de performance não lançou touchdown. Primeira vez que ele não lança touchdown do jogo que ele entrou, normalmente ele lançava 2. Mas, veja bem, São Francisco tem feito nos últimos 5 jogos de temporada regular, pelo menos 30 pontos. É muita coisa. São Francisco foi a NFC, aquela coisa no final da NFC há 2 anos atrás, fazendo 20 pontos, mais ou menos, 20 e poucos pontos. Com 30 pontos, isso é muita coisa de diferença. Então, se o ataque continuar fluindo assim, a gente vai se dar bem. Running backs, 10, mas tem uma ressalva. Depois eu vou fazer um vídeo só sobre isso. Christian McCaffrey, espetacular, fantástico, não tem o que falar. A única coisa que me chama a atenção é que só o Christian McCaffrey jogou de running back. Quem teve carregadas foi o Brock Purdy, obviamente, porque ele fez o sneak, fez o touchdown. Kyle Juszczyk não teve carregada e nenhum outro running back teve carregada, a não ser o outro jogador que foi o Deebo Samuel. Isso chama muita atenção, mas a gente vai falar isso em outro vídeo. Wide receivers, 8. O que aconteceu com os wide receivers? A lesão do Brandon Ayuk prejudicou praticamente todo o grupo. Por que prejudicou todo o grupo? O Brandon Ayuk era, até o momento, o melhor wide receiver e continua sendo da temporada. Só tem 2 jogos, tá? Como wide receiver. Por quê? Porque o Deebo Samuel é uma situação especial. Não vou nem falar dele agora porque é uma situação especial. Só que quando o Brandon Ayuk se machucou, isso prejudicou toda a dinâmica ali
do ataque do São Francisco, principalmente com relação aos wide receivers. Linha ofensiva, 8. A linha ofensiva teve dificuldade, mas, gente, Aaron Donald. E no frigir dos ovos, conseguiu segurar bem o Aaron Donald, viu? Conseguiu. Apesar das dificuldades, é um jogador que vai ser Hall da Fama, sou fã do cara, o cara é espetacular. E conseguiram neutralizar ele. Obviamente, neutralizar o Aaron Donald não quer dizer que ele não vai fazer nada, tá, gente? É você neutralizar parcialmente. Então, jogou muito bem a linha ofensiva, mas ainda tem aquele lado direito ali com problemas. Mas conseguiu, realmente, na parte de corrida, espetacular. 5.8 jardas por carregado de Christian McCaffrey, só pra ficar ali. Tight ends, 6, né? Mas também da mesma forma não precisou. Aí o pessoal fala, mas o George Kittle ele ganha mais do que fazer o que ele faz. É verdade, só que vocês devem lembrar, todo final de temporada o cara aparece. Então eu tô dando a dúvida do cara, eu sou fã do cara. Na hora do jogo importante, na hora que precisa, ele vai aparecer. Então deixa o cara lá quieto. No final da temporada, os últimos jogos para classificação e nos jogos de playoff ele vai estar lá. Então deixa ele quieto lá. Então nota 6 por enquanto. Major Kittle, sou seu fã, continue assim. Eu sei que no final da temporada você vai aparecer. E basicamente isso. Vamos às defesas. Defensive line. Vamos botar aqui 8. Porque no final do jogo foi 9. Depois da metade do jogo foi 9. Então 8,5. No início eles tiveram muita dificuldade, principalmente para chegar rápido e vencer a linha ofensiva, que aliás é uma boa linha ofensiva, tá? O Rams tem uma boa linha ofensiva, não é uma linha ofensiva desprezível não. E no jogo divisional, cara, a linha ofensiva ela é o que é. Então, conseguiram chegar no segundo tempo, ele melhorou bastante. Então eles fizeram um bom trabalho, seguraram bem e seguraram também o jogo corrido, apesar de uma ou outra corrida ser maior, eles foram bem. Linebackers, nota 10, tá? Como sempre, Fred Warner e Dre Greenlaw, espetaculares, tá? Poderiam ter feito até mais, eu teria que dar 11 aqui, é uma nota a mais que a gente não consegue. Safeties, vou botar aqui 9, por quê? Porque eles bobearam em algumas jogadas, alguns tackles, e eu não fiquei muito satisfeito não, tá? Alguma coisa assim de instintivo não bateu bem. Eu não consigo nem dizer para vocês exatamente o que é. Para você assistir o jogo, você vê assim, parece que às vezes eles estão fora da posição do jogo, fora da posição, chegam atrasados para ajudar o cornerback. Então eu achei meio estranho. Cornerbacks, 9. Seria mais baixo porque o Charvarius Ward errou um sec que não era para ter errado. Ele tomou um drible de corpo do QB. O cara, porra, não pode. Ele tomar o drible de corpo do wide receiver, tá ok. Tomar o drible de corpo do running back, tá ok. Agora, do QB, porra, e o Matthew Stafford não é dos mais móveis, mas em compensação, pegaram 2 interceptações. E vou chamar a atenção aqui que desde o início do ano, eu estou falando aqui, Deamador Lenoir está sendo superestimado e ele jogou muito bem ontem, tá? Jogou muito bem, não só por conta da interceptação. Special Teams, 10. Fizeram todos os field goals, punts dentro da linha de 10 jardas, foram excelentes, não cederam muito, foram excepcionais. Técnicos, 9. 9 por quê? Porque eles tiveram um pouquinho de dificuldade no início do jogo, principalmente ali até a primeira metade. Depois se ajustaram e foi bem melhor. O time de São Francisco é melhor que o Rams, mas o Rams bateu até o final e falou, olha, nós estamos aqui para brigar. Então foi um bom jogo, mas foi muito bom dos técnicos também, tá bom, gente? É isso aí, até a próxima.